Muito bem, dono de empresa, agora o papo é com você. Seja muito bem-vindo ao podcast Empresa Lucrativa. Nesse podcast, a gente te ajuda a ter mais lucro e tempo livre. E esse é o primeiro episódio, eu estou muito feliz de estar muito bem acompanhado com duas pessoas que vão fazer esse podcast ir para outro nível. Primeiro podcast da primeira temporada. E a gente vai falar sobre muitas coisas que você, dono de empresa, precisa estar antenado. Então, acompanhe aqui comigo o que nós vamos falar. Então, eu vou pedir que você se apresente primeiro e depois a gente vai seguir aqui a sequência. Muito prazer, estou muito honrada de estar aqui hoje. Sou a Laiane, empresária, e estou nesse podcast para aprender muito com a digníssima que está aqui à minha frente. Fica à vontade para se apresentar. Eu sou a Carmen, eu sou aquela que já passou por todos os perrengues que vocês possam imaginar. Por isso, hoje eu ajudo donos de empresa a ter mais lucro e também ter mais tempo livre. Estou aqui à disposição para compartilhar tudo aquilo que vocês quiserem saber de informações para ajudar, sim, o dono de empresa. Contem comigo. E eu sou Thiago Bernardes, também empresário, então estamos entre amigos, entre empresários, e o primeiro tema, o tema de hoje, eu separei para a gente introduzir essa rotina que serão uma série de podcasts. O tema é como alinhar a sua equipe aos objetivos da sua empresa. Olha isso aí, Carmen, tá pronta para receber os questionamentos? A gente se preparou cada vez mais para extrair o melhor de você para esse podcast. Vou passar a palavra para minha digníssima esposa para poder colocar a primeira pergunta. Vamos lá, vamos começar do início. Eu quero saber, Carmen, qual que é a importância de um empresário alinhar os mesmos objetivos com os empregados? Qual que é a importância disso? Com certeza, os empregados, a equipe, as pessoas que estão trabalhando dentro de uma empresa precisam saber para onde que a empresa vai. Só que muitas vezes o dono de empresa ele acaba não tendo tempo para isso. Ele acaba não tendo tempo para criar e desenvolver a cultura dentro da sua empresa. Ele nem sequer compartilha qual é o resultado que ele está buscando. E depois ele se surpreende que ele não consegue alcançar esse resultado. É muito importante conversar sobre temas complexos, temas difíceis e falar, porque somente aí é que ele pode pontuar quando é que as pessoas estão com seus comportamentos fugindo dos objetivos e quando elas estão com seus comportamentos contribuindo com os objetivos. Se isso não está claro, vai ficando aquela bagunça, aquela salada, vai empurrando a empresa com a barriga e depois chora os resultados. Isso que você está falando faz tanto sentido, Carmen, porque assim, eu trabalhei em CLT, né, antes de ser empresária. E sempre as decisões da empresa, elas vinham para mim lá de cima e eu tinha que cumprir e eu não sabia por que eu estava fazendo. E quando eu criei a minha empresa, eu fiz questão de sempre falar, gente, é por isso que a gente está fazendo, é por isso que a gente está fazendo. E muitas das vezes, as pessoas que ouvem isso nem dão valor, né? Hoje eu percebo muito, né? Às vezes eu vou falar uma coisa, eu falo, olha, eu tô falando isso porque é importante fazer isso. Ai, Laiane, nossa, mas de novo você está comentando. Sim, porque é importante. Você precisa saber, essa é regra de ouro. Ou quando vai desempenhar uma certa atividade, eu sempre vejo que é muito importante dizer. Mas, todavia, contudo, entretanto, muitos empresários, eles não alinham essas informações. Às vezes negligenciando, às vezes deixando de falar o óbvio. E eu acho que é muito importante. Qual que é a importância de falar o óbvio para o funcionário? Não só falar, como documentar. Falar, a gente fala na casa da gente. Na casa da gente, a gente fala aquilo que é óbvio. Fala para os filhos, fala para os esposos, para as esposas, né? O óbvio é falado. Mas na empresa tem que ser documentado. Então, é comum o dono de empresa falar assim, o empregado está me trazendo prejuízo, ele quebrou uma máquina, ele deixou de fazer uma peça e tal coisa, eu posso descontar? Né? Depende, está tudo documentado? Você documentou todo o processo? Você tem clareza de que para ele te trazer esse prejuízo, houve dolo? Porque a lei é muito clara. A lei diz que sim, pode descontar, desde que tenha acontecido dolo. Ou seja, a intenção, que é o dolo? A intenção de trazer o prejuízo. Então, como você vai documentar a intenção? Olha quantos documentos a gente tem que elaborar
só para trazer a intenção de trazer esse prejuízo, para provar que houve uma negligência, que houve uma imperícia e que realmente esse empregado te trouxe um prejuízo de forma intencional. Para isto, tem que ter uma série de documentos, descrição das atividades, checklist de atividades. Você fez um treinamento com ele? Documenta. Como você sabe se ele absorveu aquele treinamento ou não? Documenta. Porque ele ainda pode alegar, não, eu fiz mesmo o curso, mas eu não entendi nada. Lá está você na roça de novo. Então, é isso que eu digo. Você tem que sempre pensar como é que o advogado da parte contrária, como é que o juiz iria te questionar. Você tem que ter esse pensamento desenvolvido, né? E tudo na tua empresa precisa ser documentado. Tudo, absolutamente tudo. Porque somente com esses documentos o juiz entende que você cuida da tua empresa. Tem um caso que aconteceu lá na minha cidade, que a pessoa tirou o óculos de segurança, ela não estava usando, e um pedaço da peça que ela estava trabalhando na máquina furou o olho dela. Ela ficou cega de um olho. Algo gravíssimo, gravíssimo. É claro que a empresa dava óculos de segurança para todos os seus empregados. É claro que a empresa ela tinha a assinatura de que todos eles retiraram óculos de segurança. É claro que ela havia comprado um óculos com CA, ou seja, ele tinha como se fosse a identidade dele, né? Trazendo toda a confiança daquele produto que estaria sendo usado. Tudo tinha sido feito. Porém, eles nunca aplicaram uma advertência. E o juiz perguntou: essa pessoa já havia recebido advertências antes por estar sem óculos? Não, seu juiz. Essa pessoa nunca tirou o óculos. Ah, ok. Então, me mostra as advertências que outros empregados receberam por não estar usando óculos. Não, seu juiz. Na nossa empresa, nunca ninguém ficou sem os óculos nem por um minuto. Ah, tá. Ele dobrou a condenação da empresa. Porque é óbvio que é mentira. Não tem como, dentro de uma empresa que já existia há 50 anos naquela ocasião, nunca ninguém ter ficado sem os óculos de segurança. Então, quando eu digo que tudo precisa ser documentado e que este é realmente o documento que o juiz entende que você cuida da tua empresa. Agora, esse é um nível de detalhe que é bastante visível. E quando nós falamos dos objetivos da empresa, ele é mais intangível. E aí, então, que não é documentado mesmo, que o dono da empresa não compartilha, que o dono da empresa não perde tempo com essas coisas. E isso resulta em empregados que não sabem muito bem o que estão fazendo ou a importância daquilo que estão fazendo. Eu me lembro... Gente, eu tenho muita história, hein? Não, deixa eu só... Eu queria pegar essa seu raciocínio e dar um passo antes, ou não, um passo atrás disso. Porque a palavra documentação aí, né? Acho que a sacada inicial dessa conversa, desse podcast, é falar... Chega de falar, bora documentar. Quem está ouvindo já está pegando essa dica aí, espero que tenha pegado, mas documentar é uma coisa que pode ser que seja difícil para o cara, porque o cara não sabe como documentar. O documentar é pegar uma folha, escrever, é digitar, é entregar um negócio para ele poder digitar. Tem um documento já padrão. Carmen, mundo básico. Como que eu documento um processo na minha empresa? Como uma atividade? Qual que é a maneira mais simples da pessoa poder já formalizar os primeiros passos na sua empresa? Fala o óbvio. Não existe um documento. Tá. Existe uma série de documentos. Desde a forma que a pessoa fez a divulgação da vaga de trabalho dela, seja lá onde for, também é um documento. O outro dia, um aluno do meu programa, né, um empresário, ele encaminhou para o nosso time de especialistas avaliarem um anúncio que ele havia feito. E no anúncio, ele pedia um vendedor. Mas esse vendedor, na verdade, não era um vendedor. Era uma pessoa para fazer entregas. E então, no anúncio, o foco era todinho que ele seria um vendedor. Até constava que ele deveria ter carteira de habilitação, mas lá não estava constando que ele iria fazer entregas. Esse próprio anúncio já serviria de prova
contra a empresa e também poderia servir de prova a favor da empresa. E aí, no início da contratação, no início do processo, o teu anúncio já tem que ser um anúncio que traga informações verdadeiras que possam te proteger, para que depois o empregado não coloque o dedo no seu nariz e fale: eu não fui contratado para fazer isso. Foi, ó aqui o anúncio. Depois do anúncio, tem um contrato de trabalho? Talvez vocês não acreditem, mas tem donos de empresa que nunca leram um contrato de trabalho. Tem donos de empresa que nem sequer sabem onde está o contrato de trabalho. Antes de me conhecer, um aluno contou para a gente na aula, né? Ele tem uma indústria de calçados e ele disse que ele recebeu uma fiscalização do Ministério do Trabalho e simplesmente o fiscal disse: eu quero o contrato desta pessoa, desta pessoa, desta pessoa, desta pessoa. Ele não tinha nenhum. Ele saiu correndo para ir na contabilidade buscar. Ele falou assim: olha, eu vou até a contabilidade. Tudo bem? O fiscal falou: 15 minutos. Se ele não trouxesse os contratos em 15 minutos, a empresa dele seria autuada. Então, o contrato de trabalho é algo muito importante e que é negligenciado pelo dono. O dono simplesmente pede para a contabilidade fazer e nem sequer lê o que está escrito. E depois reclama que a contabilidade errou. Contabilidade faz contabilidade. O dono de empresa é quem faz a gestão da sua empresa. Este é um outro documento que é muito importante para comprovar exatamente o que você está contratando. O que essa pessoa vai fazer na tua empresa, qual é o cargo dele, qual é o salário, qual é a carga horária, né? Tudo isso vai estar lá. Se você pode modificar o horário de trabalho dele, se não pode, se você pode mudar a unidade para qual da sua empresa ele vai prestar serviços. Tem que estar tudo escrito. E depois tem mais documentos. É importante ter uma descrição das atividades. Carmen, mas o meu contador falou que não é para pôr no contrato a descrição de atividades. Seu contador está certo. Não é lá que você coloca a descrição das atividades. Isso é outro documento, onde você tem escrito exatamente para que você está contratando aquela pessoa. Um anexo ou não? Não, é outro documento. Não é um anexo, é outro documento. É o documento da descrição das atividades. Carmen, mas eu nunca fiz isso. E agora? Eu posso fazer um novo contrato? Não, isso é fraude. Mas você pode fazer a descrição das atividades. A descrição, sim, você pode fazer. E quem você vai solicitar para fazer é o seu próprio empregado. E junto com ele, a partir de inúmeras reuniões de feedback, explicando: olha, você esqueceu disso, olha, tem mais aquilo. Você vai acertando até que finalmente se torna um documento. Essas reuniões, elas são muito importantes para mostrar que sim, você está fazendo a gestão da tua empresa. Isso também traz consciência para o teu empregado do que é que ele precisa fazer todos os dias. Isso reduz aquela ideia de que o dono de empresa tem que ficar o tempo todo falando para o empregado: olha, faz isso, olha, faz aquilo, faz aquilo. Não, ele passa a saber com mais clareza o que ele tem para fazer. Talvez, de acordo com o cargo que essa pessoa ocupe, você precise também de um checklist. De repente, essa pessoa dirige um carro da empresa. É importante você ter uma política sobre usar carros corporativos. Ele pode dar carona para alguém? Ele pode guardar o carro na casa dele? Ele pode vir de carro da casa dele para a empresa? Ele pode almoçar na casa dele com o carro? Quem é que é responsável por pôr água, óleo, combustível? Qual é a regra? Ele pode usar o seu celular pessoal? Carmen, mas é o celular pessoal dele. Gente, acorda, dono de empresa. Recentemente, teve um processo na justiça. Simplesmente o vendedor usava o seu celular particular para ver o Waze, o caminho que ele tinha que chegar no ponto de venda. E lá no ponto de venda, ele batia a foto do ponto de venda e mandava para a empresa. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, aparentemente não, mas o celular era dele. A empresa foi condenada a pagar 5 anos de internet mensal para ele e também o aluguel do celular dele, porque o celular é dele, é particular. Então, o dono de empresa precisa entender que ele precisa criar regras. Isso faz parte da documentação da função.
Se essa empresa tivesse uma regra que ele não poderia utilizar o celular dele para trabalhar, ela não teria perdido esse processo na justiça. Mas ela não tinha, e ele alegou que sem o celular dele ele não poderia trabalhar, porque ele precisava encontrar o caminho. Parece uma coisa tão inocente, mas não é. Quando você me pergunta qual documento vai blindar a tua empresa, não é um documento. É uma série de documentos de acordo com o cargo que a pessoa ocupa. E os documentos fundamentais, que são as regras, muitas vezes o dono de empresa somente fala, mas não tem nada documentado. Até agora eu peguei aqui anúncio, contrato de trabalho, descrição de atividades, políticas internas, seja políticas e também regras. Regras também tem que documentar. Me fala mais sobre isso que eu tô aqui, eu tô anotando. As regras, um conjunto de regras é uma política. Um conjunto de política é um regimento interno. Então, as regras é tudo aquilo que vai compor uma política. Por que eu gosto de fazer dessa forma? Porque se for no Google, você vai baixar aqueles regimentos internos todos misturados. Isso não funciona na prática. Então, se nós estamos falando de carro corporativo, nós vamos colocar todas as regras referente a essa política sobre o uso de carros corporativos. Se eu estou falando de celular particular, eu vou colocar todas as regras em relação a isso. Se eu estou falando de utilização de uniformes, todas as regras em relação aos uniformes. É muito importante que a gente saiba que cada tema existe uma política para ser criada sobre aquilo que vai conduzir a sua relação de trabalho. A relação de trabalho é uma relação contratual. Vocês não sabem o que eu recebo de áudios de empresários que falam, mas o contador disse que não precisa de contrato. Não precisa como, gente? Se a relação de trabalho é uma relação contratual, se você não tem um contrato, tá lá, ó, no fio do bigode. Tá no fio do bigode. Aí é o pior tipo de contrato que tem, que é o contrato tácito. É aquele que você diz que falou uma coisa e ele diz que falou outra. A gente está em 2024, né? Esse negócio de fio do bigode não funciona mais hoje em dia. Já tem tempo que não funciona. Mais ou menos o fio do bigode parou junto quando não se amarrava mais cachorro com linguiça. Nem se amarra cachorro com linguiça, nem se deixa as coisas no fio do bigode. Sim. Já faz tempo que existe essa importância, porque é dever do dono da empresa, mas o dono da empresa, ele acha que aplicar advertência é feio, é ruim, é alguma coisa maldosa, né? E não é. É dever dele, é um documento. E este documento, ele vem logo na sequência das regras, já que você está anotando as regras, que são as regras que vão compor a política. Quando a pessoa não cumpre as regras, você vai precisar documentar. Porque se as pessoas deixaram de cumprir as regras, você vai documentar e o documento se chama advertência. Carmen, mas eu pedi para o meu contador uma advertência. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não é nada contra seu contador. Mas existe o sistema contábil que ele faz uma advertência que é padrão. Essa advertência chama a pessoa de Vossa Senhoria. Vocês já viram? Vossa Senhoria, Vossa Excelência está sendo advertido. Cara, não funciona, né? E lá ainda vem de acordo com o artigo 482. O artigo 482 é da justa causa. O juiz pega aquilo, ele já vai falar assim: dona Laiane, você já estava querendo aplicar uma justa causa, já estava. Não, você só está aplicando uma advertência. Por isso que aquela padrão que vem lá da contabilidade não funciona. E a advertência também é um documento que blinda a tua empresa, que protege a tua empresa de processos na justiça. Teve um caso horrível que aconteceu. Um rapaz de 18 anos trabalhava numa fazenda e o trabalho dele era pegar a semente para colocar naquelas máquinas que fazem as plantações, né? Semeadeiro, acredito que esse é o nome da máquina. E esse era o trabalho dele, só que ele, enquanto não tinha o trator que fazia esse trabalho para que ele colocasse a semente, ele tinha que trabalhar em outras atividades lá da fazenda.
Mas, esperto que era, ele ia dormir lá no meio do milharal e ninguém via. E ele ouvia o barulho do trator, ele acordava e voltava para fazer esse trabalho de colocar as sementes. Eu sei que talvez não se chame trator, essas máquinas têm seus nomes próprios, isso já aconteceu há bastante tempo, mas eu quero trazer esse caso, porque esse é um caso que vai ilustrar muito para o dono de empresa a que ponto vai a responsabilidade dele. Por quê? À medida que o milho foi crescendo, esse rapaz se tornou completamente invisível. As pessoas até sabiam que ele tinha esse hábito, mas de longe elas já percebiam que ele estava por ali dormindo. Mas esse milho foi crescendo, esse rapaz dormindo, e estava passando a colheitadeira que passou pelo milharal, e esse rapaz foi cortado em inúmeras partes. Horrível. Eu avisei que essa história ia ser horrível. Nossa. É claro que depois do acontecido, a família processou a empresa. Por quê? Onde se viu um acidente de trabalho no qual uma máquina... E qual foi a defesa da empresa? O gerente disse que ele cansou de chamar a atenção do rapaz que ficava ali dormindo. Quando o gerente disse isso, o juiz falou: então vocês estavam cientes que ele tinha esse comportamento? Ele sempre teve esse comportamento desde que ele entrou na empresa. E ele dormia em lugar de ficar trabalhando, achando que estava, né, falando alguma coisa que seria muito... Não. Simplesmente a condenação da empresa aumentou significativamente, porque eles tinham consciência de um fato e, em lugar de terem feito uma justa causa, ou de pelo menos terem aplicado aí uma suspensão por algo tão grave, a única coisa que eles fizeram foi chamar atenção. E quem chama atenção é mãe. É mãe que chama atenção. É mãe que fala: filho, arruma o quarto. Filho, tira a toalha molhada de cima da cama. Mãe chama atenção. Resolve? Não. Pode ver que o filho cresce e o quarto continua bagunçado. É isso que os empresários precisam entender, que existe uma sequência de documentos, desde antes mesmo da contratação dessa pessoa, até que essa pessoa venha se desligar da sua empresa. Até mesmo durante o desligamento da tua empresa, existe esta necessidade. E existem também documentos terceirizados. Por exemplo, esse empregado que entrou, é muito importante que ele faça o exame médico. É muito importante você saber se ele já não trazia uma doença ocupacional para a tua empresa, para que depois ele não diga que foi lá na tua empresa que ele conquistou essa doença. É muito importante que seja feito o periódico. E você sabe que tem muito dono de empresa que diz que o médico só olha para o empregado e não faz exame nenhum? É por causa que esse dono de empresa não elaborou, eu vou falar agora, uma sopa de letrinhas, tá? O PCMSO e o PGR. Meu Deus, o que é isso? Justamente onde o técnico de segurança e o médico de trabalho, verificando todas as atividades que ele vai fazer na tua empresa, ele já vai saber quais são os riscos da atividade. De repente, essa pessoa vai trabalhar com pintura, é importante que nesse exame médico seja avaliado o pulmão da pessoa. De repente, se a pessoa vai ser motorista, talvez eu precise fazer um toxicológico. Então, eles vão avaliar exatamente quais são os exames que essa pessoa precisa fazer, a frequência que ele tem que fazer o exame periódico. Estes documentos, eles protegem a tua empresa numa reclamação trabalhista. Por quê? Muitas vezes o empregado diz: não, porque essa doença eu adquiri lá na empresa. Na verdade, todo esse conjunto de documentos é que vão te proteger. Eu tenho uma aluna, a Suzy, ela tem uma confecção. E ela teve um caso em que a empregada dela, ela trabalhava fazendo corte dos tecidos na mesa. Mas ela resolveu entrar na justiça e reclamar que ela tinha um problema com o ombro de tanto carregar peso, porque ela tinha que baixar, né, aqueles tecidos muito grandes, aqueles rolos pesados, tal, colocar na mesa, fazer o corte. Na verdade, ela reclamou de um monte de coisas. Ela reclamou até que não tinha água gelada na empresa.
Todos os documentos que a Suzy tinha fez com que ela ganhasse na justiça e ainda fosse elogiada pela juíza, que a juíza disse que bom seria que houvessem mais empresários como ela. Ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância também. Por quê? Porque ela tinha o PCMSO da função, que dizia exatamente quais é o risco que essa pessoa corria. E essa pessoa, ela fazia o corte, não tem nada a ver com o ombro, que é o que ela estava reclamando. Carmen, mas e se, né? E se ela tinha os outros documentos? Ela tinha uma descrição de atividades feita pelo rapaz que descia os rolos. E a descrição era exatamente de acordo com a minha metodologia. E na minha metodologia eu peço para descrever o que é que você faz, como você faz e por que você faz. E o rapaz descreveu isso com muita clareza, que ele descia esses rolos de tecido para facilitar o trabalho das pessoas que trabalhavam na mesa cortando o tecido. E, inclusive, como ele fazia. E ele tinha todo o aparato para que ele pudesse fazer isso para não lesionar as costas dele. Ele tinha tudo escrito, era um documento. Então, isso contribuiu para que ela ganhasse na justiça. E até a água gelada, ela tinha a descrição das atividades da zeladora, né? A zeladora dizia como você faz. Todos os dias eu chego e eu encho todas as garrafas de água com a água do filtro. Por que você faz? Para que as pessoas tenham sempre água gelada à disposição. Resumindo, tudo aquilo que essa pessoa alegou e que não era verdade, a minha aluna tinha todos os documentos. Desta forma, ela ganhou em primeira instância e em segunda instância. Sim. Ou seja, é possível você blindar a tua empresa fazendo a documentação correta. Mas não basta só ter os documentos. Você tem também que agir da forma correta. Mas para, porque a gente vai falar sobre blindagem de empresa num outro episódio. E esse eu queria, assim, gente, falar para você, dono de empresa, quanto conhecimento, quanta coisa que a gente aprendeu aqui com os conhecimentos da Carmen, com tudo que ela já disponibilizou aqui. Eu tenho certeza que você aí está anotando várias coisas que foi falado nesse podcast. Porque o tema, ele é o quê? Como alinhar a equipe ao objetivo da empresa. E a gente aprendeu o quê com a Carmen aqui agora? A gente aprendeu que é muito importante comunicar, mas não só comunicar. É importante você também escrever, porque muitas vezes a gente fala e quando a gente só fala, a gente parece uma mãe, como você bem comentou. E é importante demais que as pessoas... Tem pessoas que entendem não só falando, mas escrevendo, com imagem. Então, eu acho que isso é muito importante falar para você. Quer ter uma equipe alinhada com o objetivo da empresa? Primeira coisa, documento. Eu estou vendo tudo isso atentamente, ouvindo. Eu acho que o dono também está ouvindo e está aqui tendo vários insights, vários pontos de incômodo que ele não está fazendo. E aí eu vou te jogar na fogueira. Mas. E agora é aquela cabeluda. Aquela pergunta que você vai refletir, porque o cara pensa, nossa, quanto documento, quanta coisa. Eu tenho aqui a minha vendinha de esquina, faturo aí os meus 30 mil reais mensal, estou contratando meus primeiros empregados e eu não tenho esse tanto de documento. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho condição. O cara está falando aqui parece de uma empresa multinacional. Qual que é? O cara que não tem tempo, o cara que acha que é muito confuso, o cara que acha que isso é longe do alcance dele. O que você tem que dizer? Qual que é os principais documentos que ele tem que ter, seja qual for o negócio dele? Todos esses. Todos esses, independente... Mas assim, tô falando de um dono de empresa também que fatura os 20, 30 mil reais, tem que ter isso também. Vamos lá. Se ele tem um único empregado, todos esses documentos. Começa que a maior parte dos documentos que eu te falei não tem custo nenhum. É só ele fazer, é só ele prestar atenção, é só ele assumir que agora ele é um dono de empresa. Tem que começar profissional já, né? Esse um único empregado entrar na justiça, que processos trabalhistas não caducam nem mesmo se ele morrer. É isso que tem que mudar a mentalidade, porque muita gente pensa do jeito que você falou. Ai, mas a minha empresa é pequena. Ai, mas eu faturo 20 mil. Ai, mas eu só tenho um empregado, eu só tenho 2, só tenho 3, só tenho 5, 10, 15. Não existe isso. Basta ter um empregado. Ai, não, mas eu sou MEI, então eu não registro. Como não? MEI, talvez você seja MEI porque você quer achar que você é MEI, mas talvez você já tenha saído faz tempo.
Esse é o procedimento se a empresa tem milhares de empregados e é o procedimento se a empresa tem um único empregado. Essa pessoa tem que fazer o exame médico para ser admitido. Esse médico tem que saber o que ele vai fazer na tua empresa. Você tem que ter uma relação próxima com esse médico. Um empregado processa a tua empresa, leva um bom dinheiro da tua empresa. E aí eu quero saber como é que você vai chorar. Porque nem se o dono falece, o processo na justiça não caduca. Processos trabalhistas e processos de dívidas de impostos não caducam nem com a morte do dono. Quando vai ser feito o inventário lá para os herdeiros, primeiro vem o leão e pega a parte dele, vem o juiz do trabalho e pega a parte dele. Esses documentos é o mínimo. É o mínimo. Então, repassando, né? Desde o princípio, anúncio, contrato de trabalho, descrição de atividades, as políticas, né? Que tem as regras, como você bem comentou, o regimento interno, digamos assim, né? E quando não acontecer conforme o contrato, a advertência. Com certeza. E os exames, caso tenha uma atividade de risco. Não. São os exames que vão determinar se a atividade é de risco ou então, não. Exame médico para entrada do funcionário. Exame médico para entrada do funcionário, PCMSO, PGR, que isso é o que vai determinar se esse empregado faz uma atividade de risco ou não. Eu posso entrar num outro tema que é muito, muito polêmico, que são as grávidas. Quando a gente fala de grávidas, a minha audiência se incendeia com isso. Mas o dono de empresa não entende a responsabilidade dele diante dessa documentação. Por exemplo, é comum o dono de empresa reclamar que a grávida não quer mais trabalhar porque é muito pesado, ou não quer mais trabalhar porque ela acha que agora ela está grávida, ela não precisa. Justamente quando faz essa análise do técnico de segurança com o médico do trabalho, do posto de trabalho desta grávida, ele vai determinar se aquilo realmente é muito pesado ou não, se ela pode fazer ou não. E uma vez que está documentado que sim, que ela pode fazer, ela pode ser cobrada por isso. Mas muitas vezes o dono de empresa não tem a documentação. Entende? Por isso que eu te falo, basta um empregado. E o tema que nós tínhamos aqui no podcast nem era esse, era sobre os objetivos da empresa. E é tão importante você trazer os objetivos da empresa, você documentar os objetivos da empresa, quanto blindar a tua empresa com toda essa documentação. Eu diria que o principal objetivo que uma empresa deve ter hoje é blindar a sua empresa. Para mim, né, o podcast nós vamos construindo aí, conversando e trazendo vários assuntos, mas para mim o principal objetivo do dono é blindar a tua empresa, porque os tempos não estão nada fáceis, nada fáceis. Pensa bem, nós temos um ministro do Trabalho que é um dos principais sindicalistas do país. O nosso presidente é um dos principais sindicalistas do país. E eu não estou falando de política e não comentem de política no meu Instagram, pelo amor de Deus. Me deixa fora dessa, né? Mas, sabendo disso, nós já sabemos que existe toda uma tendência em relação aos empregados e, mais do que nunca, nós precisamos documentar de que nós não somos uns vilões, como eles mesmos dizem, né? O ministro do Trabalho disse, está lá gravado para quem quiser ouvir, que o empregado ganha pouco e a culpa é do dono da empresa. O nosso presidente falou que as pessoas passam fome, mas porque os mercados estão cheios de comida, por que os mercados não compartilham, né? Então, nós estamos vivendo esta realidade. Mais do que nunca, nós precisamos nos blindar. Este é o principal objetivo da empresa. Mas, ok, agora, compartilhar onde a empresa quer chegar, qual é a visão que ela tem, vai fazer com que a sua equipe se engaje com este objetivo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e as duas são importantes. Maravilha. Olha, gente, daria para a gente poder falar por mais e mais e mais tempo, mas a gente tem um tempo limitado aqui, até para a gente poder abrir outros loopings em outros episódios. Então, a gente encerra esse episódio com uma baita aula, uma baita sequência e, principalmente, quero deixar um desafio aqui para quem está ouvindo esse podcast, comentar, #bora documentar, o que você acha? #bora documentar, vamos lá. Bora documentar. Porque o que aconteceu? Acabamos ficando com 2 podcasts por 1, olha só. Boa. Comprou um, ganhou 2, né? Então, gente, a gente encerra o podcast com muita gratidão. Queria agradecer vocês duas e quem está ouvindo, que foi muito especial. Quer encerrar?
Pode ficar à vontade. Então a gente encerra esse podcast. Se você gostou desse episódio, o inaugural, a gente fez o máximo para que você pudesse absorver conhecimentos valiosos. Então a gente quer saber se você gostou a partir do seu comentário, de você curtir e se inscrever nesse canal. Carmen Vera Oficial. Como que tá o canal, Carmen? carmenvera.oficial. Ponto oficial. Então clica, se inscreve, porque só estamos começando, gente. Se esse foi assim, imagine os próximos. Então até o próximo episódio. Com certeza. E compartilha com aquele dono de empresa, hein? Compartilha com aquele que tá, de repente, não sabe o que fazer na sua empresa, tá começando, tem um funcionário e acha que não tem que documentar. Ai, meu Deus do céu. Compartilha com ele. Eu acho que ele vai gostar desse episódio. E eu continuo aqui defendendo a minha bandeira, que o dono de empresa precisa ter mais lucro e mais tempo livre. Eu continuo compartilhando conteúdo com donos de empresa. Então até o próximo episódio e a gente se vê lá.